E mais de 8 mil doenças raras já foram descobertas no mundo todo. Tem tratamento médico para muitas dessas doenças, mas a cura definitiva, ainda está longe para a maioria dos pacientes. Vamos falar um pouquinho disso hoje aqui no Bom Dia Goiás. E olha só, a repórter Tessiane Fernandes conheceu um desses casos e preparou uma reportagem para a gente. Olhando assim, nem dá para perceber que o Bruno sofre de uma doença rara, a síndrome de Lewis-Sahner. No caso dele, atinge os nervos, principalmente nas extremidades do corpo, como mãos e pés. Quer dizer, os meus próprios anticorpos reagem contra os tecidos, as células boas no meu organismo, fazendo com que eu perca a força motora, sensitiva. Toda a papelada é resultado de 10 anos de convívio com a doença. E se foi fácil fechar o diagnóstico, não foi não. Desde o primeiro sintoma até a chegada do diagnóstico para poder iniciar o tratamento, foi cerca de 1 ano e 6 meses. O tratamento então nem se fala. São medicamentos de alto custo. Se fosse para tirar do próprio bolso, o valor mensal seria de até R$45 mil. Por se tratar de remédios de alto custo, eu precisei correr atrás de recursos para poder conseguir a liberação. No Brasil, 13 milhões de pessoas são consideradas raras, ou seja, possuem pelo menos uma das cerca de 8 mil doenças raras existentes no mundo. O mais complicado disso tudo é que, por serem pouco conhecidas, tudo fica mais difícil, inclusive o acesso à informação. Você sabia que doenças raras podem ser degenerativas ou proliferativas? Geralmente são crônicas, progressivas e incapacitantes. A origem pode ser genética, infecciosa, imunológica, entre outros fatores. Muitas não têm cura e podem levar à morte. Depois da luta por diagnóstico correto e tratamento adequado, Bruno foi para a internet. Lá ele troca informações sobre doenças autoimunes, como e onde procurar tratamento. A gente quer demonstrar essa rotina que a gente vive, ajudando outras pessoas a não passarem tantas dificuldades assim como eu passei. Esse apoio e as informações são fundamentais não só para o paciente, mas para a família desse paciente também. Por isso o Bom Dia Goiás vai falar sobre esse assunto. Nós convidamos para uma entrevista o médico Fernando Elias, que é neurologista e imunologista e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essas doenças. Muito bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Bom Dia Goiás. Bom dia, Sueli. Bom dia, Obrigado pela presença. Eu quero começar com a participação que a gente recebeu aqui do Saulo Rodrigues. Ele disse o seguinte: receber a notícia de uma doença autoimune com certeza traz abatimento e angústia. É possível conseguir qualidade de vida no processo de tratamento? Sim, bom, as doenças autoimunes, elas estão relacionadas a processos inflamatórios, onde o próprio organismo começa a produzir anticorpos que agridem tecido normal. Então é como se de repente seu sistema imunológico começasse a interpretar as células próprias como inimigas do organismo. Então o paciente ele passa por uma peregrinação muito grande até o diagnóstico, porque a doença pode simular outros processos. Ele pode simular processos infecciosos, porque ele pode ter processos inflamatórios, então ele pode ter febre, pode ter dores. E esses processos até o diagnóstico definitivo, isso é prolongado e realmente angustiante. Mas o estabelecimento do tratamento, após o diagnóstico ser feito corretamente, ele dá uma qualidade de vida importante ao paciente, porque ele reduz os sintomas e dá uma estabilidade funcional para os nossos pacientes. Por que a doença autoimune ainda até hoje tem essa dificuldade em a cura definitiva? A gente ameniza os sintomas, mas não a cura. Qual que é a dificuldade em relação a isso? A dificuldade maior é porque o sistema imunológico ele não tem uma restrição a um determinado órgão, né? Então, só para a gente entender, nós nascemos com uma imunidade inata, que são as nossas barreiras de proteção, que nos protegem de infecções e de células protetoras. Porém, ao longo da vida, nós somos expostos a antígenos durante todo o desenvolvimento. E esses antígenos vão fazer com que o nosso sistema imunológico reconheçam agressores que podem potencialmente produzir doenças. Então, através dessa imunidade adquirida, nós temos defesas orgânicas, nós desenvolvemos defesas orgânicas. Em determinado momento, quando você, por um processo, às vezes genético, às vezes ambiental,
às vezes infeccioso, você pode desenvolver a produção de um autoanticorpo e esse autoanticorpo começar a agredir tecido cerebral. Isso é muito difícil de estudar porque a maioria dessas doenças são raras. O caso relatado na reportagem é um caso de Lewis Summers, é uma doença raríssima que é uma variante de uma doença que já é rara. Quer dizer, é muito complicado, é muito difícil. É muito complicado. Né? E aí o paciente vive numa angústia, né? Isso porque você tem pouquíssimos casos no mundo. São pouquíssimos casos em Goiás, são pouquíssimos casos no mundo. Às vezes o tratamento também é caro, assim, é impressionante como são caros os medicamentos. Nossa, nem fala. Algumas doenças têm tratamentos baratos. Por exemplo, se você tiver lúpus, você pode controlar o lúpus discoide cutâneo apenas com o uso de cremes dermatológicos. Lúpus então, teria uma incidência um pouco maior. A incidência um pouco maior. Mas seria dependente dessa medicação, né? Ele é dependente da medicação, ele controla a doença. As doenças imunológicas, infelizmente, a maioria delas não se curam. Algumas são autolimitadas, né? Em relação a esse contato com o paciente, a gente tem aqui uma foto que eu queria colocar aqui no ar, que é um companheiro nosso, né, o Fernando Câmara, já trabalhou aqui com a gente, né, ele tem a atrofia muscular, e ele recebeu a visita, ele torce para o Goiás, torcedor fanático do Goiás, do jogador, né, do Rafael Moura, foi lá, deu a camiseta, deu esse apoio, deu essa força. Essas atitudes, elas são fundamentais para os pacientes que têm doenças autoimunes, principalmente quando essa doença já avançou um pouco mais? A doença autoimune, ela, como todo o sistema imunológico, ela repercute com o nosso quadro emocional. Então, obviamente, situações de grande estresse podem ativar respostas imunológicas inadequadas. E para um paciente que já tem uma doença imunológica, ele receber um apoio, um carinho, uma atenção, isso com certeza vai beneficiar. Talvez não em questão do tratamento, mas em qualidade de vida para o paciente, com certeza isso é um benefício muito grande. Então, parabéns aí para o Rafael Moura por essa atitude, né, de fazer essa visita, de dar essa força aí. E Fernando, claro, né, está sempre nos acompanhando, um abraço e cada vez mais estamos juntos com você nessa batalha, todo mundo dando aquela força, isso é importante, né, doutor Luiz? Só lembrando que a esclerose lateral amiotrófica é um tipo diferente de doença, onde você tem um processo degenerativo sem inflamação. Então, é uma doença mais difícil de propor um tratamento. O tratamento, basicamente, é um tratamento de suporte e não tem medicamentos de alto custo, por exemplo, que possam revertê-la, né, ainda. É difícil a situação, mas como a gente falou, né, algumas recomendações são importantes, a rede de apoio, né, a família ali junta, unida, os amigos. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Goiás. Obrigado, doutor Luciano. Eu que agradeço a oportunidade.